Tá bom. Vamos iniciar uma oração. Luciano, você dá hora para nós? Sim. Nosso Deus, obrigado por essa manhã tão maravilhosa que o Senhor demonstrou a tua graça, demonstrou o teu poder, a tua misericórdia na nossa igreja, ali, na ocasião do recebimento de tantos membros, Amém. tantos novos membros. Estamos muito felizes, ó Pai, como igreja. E neste momento aqui também reunidos, ó Pai, como igreja, como família cristã, nós estamos felizes por esse encontro, a qual tua palavra será compartilhada, o teu Espírito falará conosco mais uma vez, nos ensinará. Eu te peço, ó Pai, que o Senhor abençoe cada aluno, cada participante, cada crente aqui reunido, ó Pai. Abençoa nosso irmão que irá ministrar a aula, lhe dê sabedoria, lhe dê discernimento. Abençoa cada coração, Pai, que aqui estará atento, com o coração receptivo e cheio de alegria. Nós te agradecemos e te glorificamos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, então, hoje nós estaremos iniciando uma nova sessão de estudos, e esses estudos serão baseados nessa revista aqui. Tá? Essa revista que traz, conforme vocês podem ver aí, tá? na projeção, certas ideias e suas consequências, né? Então, antes dessas certas ideias e suas consequências, está aí um chamado para que temos que tomar cuidado com certas ideias e suas consequências. Ou então alguém pode se machucar. Por quê? Porque essas ideias e consequências são todas ideias que nós vamos estudar nessas lições, são todas ideias que se propagam aí nesse mundo afora e que muitas vezes têm influenciado pessoas da igreja e muitas vezes até levando ao afastamento da igreja. Principalmente jovens quando vão para as suas universidades, né? Só para vocês terem uma ideia, hoje nós vamos estudar uma lição que tem por título o ateísmo em cima do muro. É a primeira lição, o ateísmo em cima do muro. Pode passar para o slide seguinte, Marcos. O ateísmo em cima do muro, chamado agnosticismo. Essa é a lição que vamos estudar hoje. Apenas para vocês terem uma ideia, olha, domingo que vem, então, será o ateísmo, a tolice da descrença em Deus. Depois vem espiritualismo da moda. Depois vem existencialismo. Depois gnosticismo e a negação da matéria. Depois hedonismo, o velho humanismo, individualismo, materialismo limitador, o novo paganismo, pragmatismo, a visão bíblica do racionalismo e a última lição, a 13, o homem é bom? Então, vocês podem ver que são todos temas relacionados a coisas com que se lida atualmente por aí, né? São coisas que exercem influência, são coisas que muitas vezes podem levar a consequência na vida de pessoas, de famílias até, e por isso é preciso tomar cuidado, porque as pessoas podem se machucar com isso. Muito bem, então vamos começar a nossa lição de hoje. A lição, então, é o ateísmo em cima do muro. Todo mundo sabe o que significa essa expressão, em cima do muro. Significa simplesmente o seguinte: quando uma pessoa não quer tomar uma posição definida, ela fica em cima, usa-se essa expressão, quer dizer que ela fica em cima do muro, ela não vai nem para cá nem para lá, ela fica como se fosse no estado de neutralidade. Não? E isso
é o que nós observamos naquilo que é conhecido como o agnosticismo. E o texto que nós vamos usar hoje é um texto bastante conhecido, lá da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 1, do versículo 18 ao 32. Muito bem. Antes de nós entrarmos propriamente no texto, vamos explicar o significado e a origem desse termo, agnosticismo. Quem segue o agnosticismo é um agnóstico. Essa palavra, né, ela é constituída de duas palavras gregas. Primeiro é a letra A, que vem no início aí, que significa, no grego, negação. Então, é um não. E depois, o gnosticismo vem de gnose. Gnose, no grego, significa conhecimento. Então, agnosticismo, quer dizer, é o não conhecimento. É o significado original da palavra. Agora, esse termo foi criado, não é, por um biólogo, não é, um biólogo britânico, isso lá no ano de 1869, o nome dele, né, T.H. Huxley. E o agnosticismo nada mais faz do que sustentar a seguinte expressão: não há evidência suficiente para que existe Deus, mas também eles dizem, de certa maneira, que não existe também evidência suficiente para dizer que ele não existe. Isso significa ficar em cima do muro. Quer dizer, se você afirma que algo relacionado a Deus, que é a sua existência, bom, olha, a ciência não prova que Deus existe, não tem prova científica. Mas também não tem prova científica de que ele não existe. Então, a pessoa diz assim, olha, eu sou agnóstico, eu fico... nem afirmo que existe, nem afirmo que não existe. Por isso é que o autor do estudo, ele coloca que é um tipo de ateísmo, porque se a pessoa, ou a pessoa crê na existência de Deus, ou ela não crê. Se ela fica em cima do muro, de certa forma, é uma forma de ateísmo, que ela não crê. Então, esse é o significado da palavra, isso que... Não é? Parece até que certos, pelo menos alguns deles, né? Alguns agnósticos, eles são ateus, mas eles sentem uma certa vergonha de afirmar que Deus não existe. Então, por isso é que o autor colocou no texto, no tema, o ateísmo em cima do muro. É uma forma de ateísmo, mas em que eles não se definem, embora continuem sendo ateus. Muito bem, essa é a origem da palavra, como que ela é empregada hoje, não é? E quem faz, por exemplo, um estudo em faculdades, dependendo do tipo de curso que ele faz, ele vai encontrar ateus declarados, não é? Principalmente nos cursos das humanas e em alguns cursos das ciências. Mas também você vai encontrar agnósticos. São aqueles que falam, fico eu não sei se existe, não existe, né? Então, e esses professores, normalmente, se eles forem, assim, declaradamente ateus, eles batalham contra quem crê. Eles pregam contra a fé, eles pregam contra o cristianismo. Então, por isso eles exercem influência, porque geralmente são pessoas muito bem preparadas, assim, sob o ponto de vista intelectual, e que apresentam aqueles jovens que estão chegando à faculdade, que muitas vezes não têm conhecimento, não têm maturidade cristã, e vão sendo envolvidos para isso. Quem fez curso superior
sabe disso, porque isso acontece mesmo, não é? Então, aí está a existência, o surgimento desse termo, não é? Agnosticismo. Então, aquilo que nós vamos falar hoje é sobre isso. E nós vamos estar baseados no texto que está com a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 1, de 18 a 32. Passa para o seguinte, Marcos. Então, se nós partirmos do ponto de vista de que os agnósticos defendem, né, que Deus, se não podemos provar se ele existe ou se ele não existe, ele não pode ser conhecido. Essa é a saída deles, não é? Então, vamos ver algumas coisas a respeito disso. A Bíblia, ela nos revela um Deus grande demais, muito grande. Um Deus que a Bíblia nos revela como, em primeiro lugar, todo-poderoso. Ora, um ser todo-poderoso, ele enfecha em suas mãos todo o poder. Então, esse é o Deus que a Bíblia revela. É um Deus todo-poderoso, majestoso em glória, poder, honra. É um Deus santo, puro, perfeito. É um Deus que é autoexistente. E assim vai. Então, a revelação bíblica de Deus é de alguém extremamente grande. E, ao mesmo tempo, a Bíblia faz uma revelação de quem é o homem. Por outro lado, se Deus é tão grande, os homens, os seres humanos, são pequenos demais. Ora, se Deus é infinito, o homem é finito. Se Deus é todo-poderoso, o homem não é. Se Deus é santo, o homem é pecador. Se Deus é soberano Senhor, o homem automaticamente tem que ser considerado na condição de servo. Então, estabelecendo-se esta comparação que a Bíblia faz entre como ela apresenta Deus e como ela apresenta o homem, nós vemos essa grande distinção, né, entre Deus e os homens. Bom, agora, é claro que, sendo limitados, os homens jamais, por mais que eles queiram, jamais eles passarão a ter um conhecimento total, global, integral, pleno de Deus. Nunca, nunca isso será possível ao homem, não é? Por ser pequeno demais. Não é? A Bíblia até, Deus, em certo ponto, né, diz assim, olha, os meus pensamentos não são os seus pensamentos. Os seus caminhos não são os meus caminhos. Falando para os humanos. Então, como que seria possível o ser humano ter um conhecimento total, pleno de Deus? Impossível. Entretanto, nós podemos verificar que Deus pode ser conhecido, sim. Ele se revela. E deixem a Bíblia aberta aí nesse texto básico de Romanos 1, 18 a 32. Nós vamos ver algumas coisas a respeito disso. Não é? Vejam bem, Deus se revela. Vamos ver esse texto, começando os primeiros versículos aí. Olha o que diz a palavra de Deus, começando no versículo 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles. Por quê? Porque Deus lhes manifestou. Agora, vejam bem. Olha como é que o apóstolo Paulo começa a abordar como que Deus se manifestou aos homens. Porque os atributos indivisíveis de Deus, quais são esses atributos invisíveis? A sua divindade, não é?
por exemplo, não é? Como a própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio de coisas que foram criadas. Por exemplo, a Bíblia revela Deus como Deus criador. Se ele é o Deus criador, ele criou tudo que existe nesse universo, os céus, a terra, tudo que existe nos céus, tudo que existe na terra. Não é? Então, vejam bem, ele está dizendo que estas coisas, de uma certa forma, são suficientes para mostrar aos homens que Deus criou tudo isso. Agora, vejam bem, com o que creem normalmente os ateus e até os agnósticos. Eles creem o seguinte: bom, se a ciência não prova que Deus existe ou deixa de existir, que Deus existe, então acabou. Tudo que existe nesse universo, eles explicam como obra do acaso. Ocorreu ao acaso. Foi uma série de fenômenos sucessivos que foram acontecendo. Todo o universo foi sendo criado, na criação desse universo criou-se uma terra. Nessa terra desenvolveu-se condições necessárias e suficientes para que se desenvolvesse vida. Essa vida começou tão simples, até que, por uma série de processos evolucionários, ela foi se tornando cada vez mais complexa, e no surgimento dessa vida complexa surgiu também o ser humano. É assim que eles creem. Então, vejam bem, mas a revelação de Deus, aqui na sua palavra, está dizendo que isso aí não é um argumento válido para Deus, porque Deus está dizendo que nas coisas que ele criou, né, fica claro que isso só poderia ser, em primeiro lugar, criado por alguém todo-poderoso, e segundo, poderia ser criado segundo o propósito deste alguém todo-poderoso. Porque é impossível você crer simplesmente que o acaso tenha feito tudo isso. É o que a Bíblia está procurando mostrar claramente através do apóstolo Paulo aqui na palavra de Deus. E por isso, esse versículo 20, ele termina com uma expressão muito clara a respeito daquilo que Deus pensa. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Eles não vão, no dia do juízo, chegar diante de Deus e usar esta desculpa. Eu não creio por quê? A ciência não me ajudou a crer. Deus está falando, são Então, vejam bem, né? Aí nós vemos nesse texto, né, que a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Então, o que acontece? Nós vamos ver já já por que eles fazem isso, não é? Então, Deus, ele derrama sua ira sobre os humanos, porque esses humanos estão violando constantemente a sua revelação natural, que é essa que Paulo começa na sua argumentação. Quando Deus diz que ele pode ser conhecido pelo aquilo que ele criou, e o homem não crê nisso, eles estão violando de uma maneira clara e constante essa revelação natural de Deus que está nesses dois primeiros versículos. É a revelação natural. Por isso é que, veja bem a diferença, né, daquele que crê. Quando você olha para o Salmo, né, o salmista diz assim: os céus
proclamam a glória de Deus. O firmamento anuncia as obras de suas mãos. Quando o salmista está falando isso, ele está como que num estado assim, ele devia estar numa noite, num lugar de pouca luz artificial, onde ele tinha uma visão muito boa daquilo que está no firmamento. Ele olhando aquilo, ele não ficou simplesmente observando a beleza do firmamento. A sua mente é conduzida, é levada para Deus, porque ele diz que tudo aquilo que ele estava vendo, estava proclamando, não é? A glória de Deus, anunciando ali claramente que aquilo tudo era obra das mãos de Deus. Agora, aquele que não crê, ele vai simplesmente olhar. Puxa vida, o céu está estrelado hoje, está bonito, hein? E ponto. Vejam como a coisa funciona. Ambos olham para a mesma coisa, a criação, né? E chegam a conclusões completamente opostas, diferentes, né? Então, Deus pode ser conhecido, sim, pela sua revelação natural, por aquilo que na natureza você observa, né? Às vezes você chega, por exemplo, diante de uma paisagem assim que você olha, é uma coisa linda. Aqui da Terra. Ou você está olhando essa paisagem com seus próprios olhos num momento, ou você está olhando uma reprodução, pode ser uma foto daquilo que apresenta um determinado lugar. Então você fala assim, puxa, mas que coisa. É impossível a gente crer que isso aí seja obra do acaso. Que tal beleza, né? Embora a Bíblia explique que a natureza tenha sido amaldiçoada por causa do pecado, ainda Deus conservou muita coisa linda daquilo que ele criou para que nós possamos ver a obra de suas mãos. Não é? Então, essa é a revelação natural. Então, eles são indesculpáveis, não podem dar desculpa. Outra tradução diz são inexcusáveis. Ele não pode ficar se excusando diante de Deus por não ter crido. Não é? Muito bem, vamos em frente. Agora, o texto, então, está falando que Deus derrama sua ira sobre esses humanos que violam, né, constantemente a sua revelação. Não é? A revelação, isso aí também é chamado, na teologia, de revelação geral. Pode ser revelação natural ou revelação geral de Deus, né? Deus se revelando de maneira geral, pois ela está disponível para todos. Por isso, os homens são desculpáveis. Não pode usar isso como desculpa para não crer. A realidade de Deus está impressa. É interessante que ela está impressa nas nossas mentes. E ninguém, né? Não há. Eu não sei se você... Todo mundo já pensou nisso. Você observa, por exemplo, o seguinte: você pega um povo qualquer aí, que vive completamente afastado de toda a civilização. Quando você toma conhecimento desse povo e vai estudá-lo, vai verificar uma coisa: eles têm uma religião. Ou eles adoram o sol, por exemplo, adoram a lua, etc. Não é? Ou eles adoram um animal. Enfim, isso prova o que para nós? Isso indica o quê? Que o ser humano, apesar do pecado, ele nasce com algo que está como que impresso nas suas mentes, nos seus corações. E ele vai buscar uma forma de poder expressar isso que está dentro de si através de uma adoração a alguma coisa. Então, nós vemos aí, né, que isso é
próprio de qualquer ser humano, mesmo aqueles que se dizem ateus. Nós vamos ver isso depois, com a lição seguinte, que é sobre os ateus. Então, vejam bem. Entretanto, além desta revelação geral ou revelação natural de Deus que o apóstolo Paulo fala aí, a Bíblia fala também de uma outra revelação de Deus que é chamada de revelação especial. Então está lá em Hebreus capítulo 1, versículos 1 e 2. É um texto bem conhecido, que diz exatamente o seguinte: o escritor de Hebreus escreve: havendo Deus outrora falado, olha só, falado, muitas vezes, não foram poucas, e de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nestes últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo que também fez o universo. Então, vejam bem, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, o escritor de Hebreus diz exatamente essas palavras. Ele está falando de um Deus que fala, não só de um Deus que se revela naturalmente nas coisas que ele criou, mas a palavra de Deus está nos falando de um Deus que se revela pela palavra, pela sua palavra. Então ele diz, e que se revelou lá atrás através de profetas aos pais, mas agora, diz o escritor aos Hebreus, ele falou pelo Filho, que é a encarnação do próprio Deus, na pessoa de Jesus. Não é? Então, ele constituiu esse Filho como herdeiro de todas as coisas e também pelo qual também fez o universo. Então, vejam bem, Deus não é aquele que se revela só através das coisas criadas, mas é um Deus que fala, é um Deus que se revela pela palavra. Não é? Muito bem. Agora, pode passar para o seguinte, o Marcos. Ah lá, então, já podia ter passado. Deus também se revela. Deixa eu só apagar um negócio. Peraí. Deus também se revela de maneira especial nas Sagradas Escrituras. Está lá em Hebreus 1 e 2. E nas Escrituras temos conhecimento muito mais profundo de Deus. A Bíblia nos ensina que Deus fala. Se eu desse oportunidade para que cada um de vocês contasse a sua experiência de sua conversão, todos vocês iriam dizer que, num determinado instante de suas vidas, Deus falou com vocês. Deus é um Deus pessoal. Ele fala com aqueles que ele quer. E ele fala assim, claramente, a nossa mente, ao nosso coração. Deus é um Deus que fala conosco. Ele fala pela sua palavra, ele fala através daquilo que o próprio Espírito Santo coloca em nossa mente e nosso coração. Isso é a revelação mais evidente, porque é através do Filho, Jesus Cristo, que assumiu tudo aquilo que é ruim em nós e levou sobre si, lá no madeiro da cruz, que derramou ali um sangue que nos purifica. Então, isso torna para nós uma revelação tão evidente que, às vezes, você tem dificuldade em entender como que uma pessoa deixa de crer, como que uma pessoa não crê. Fala, mas não é possível, gente. Para mim está tão claro. Mas é assim que as coisas são, realmente.
A revelação mais evidente é através de Jesus. Se Jesus se torna a pessoa para o homem, como que o seu Senhor, o seu Salvador, aquele que morreu de maneira vicária, substitutiva lá na cruz, para carregar sobre ele os nossos pecados, para nos justificar perante Deus, para nos fazer santos, separados para Deus. Então, esse não tem dúvida. Para ele, Deus é uma realidade tão grande que passa a ser até palpável. Então, isto é a revelação especial. Esta revelação é dada somente àqueles que são os filhos de Deus. Então, nós vemos aí, então, que não há possibilidade de a gente concordar absolutamente com aquilo que pensam os agnósticos. Ora, Deus não pode ser conhecido. Pode ser conhecido pelo que ele fez, pelo que ele criou. Mas Deus pode ser conhecido mais profundamente ainda pela revelação que está na sua palavra. Vamos em frente, Marco. Muito bem. O fato de uma pessoa negar o conhecimento de Deus traz sérias consequências. Agora nós vamos entrar na continuidade do texto. É verdade que, às vezes, os homens sabem algumas verdades sobre Deus, mas eles não permitem que essas verdades tenham influências na sua vida. Vamos ver alguma coisa que está contida no texto aí, entre os versículos 18 e 28. Eu vou destacar algumas coisas. Por exemplo, a primeira já falei, a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Essa aí é a primeira coisa que a gente observa aí, nesse texto mais longo. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios. Mudaram a verdade de Deus em mentira. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, então. Então, vejam quantas coisas, na sequência do texto, a gente vai observar, porque o texto diz assim, olha, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança de imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus os entregou e tais homens à imundícia pela concupiscência do seu próprio coração, para desonrarem seu corpo entre si. Mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador. O qual é bendito eternamente. Amém. E por isso Deus os entregou a paixões infames. Então você vai vendo aí consequências que surgem na vida das pessoas por negar o conhecimento de Deus. É interessante que a maioria dos homens, a maioria das pessoas, elas querem um Deus. Essas pessoas querem um Deus. A maioria quer um Deus. Mas submeter-se a ele, não. Isso é uma característica muito clara, que às vezes a gente vê até mesmo na igreja. Pessoas que às vezes se tornam membros da igreja,
porque querem ter um Deus. Mas, quando chega na hora da obediência, não, agora não. Então, não há aquela entrega, aquela submissão a Deus. Então, vamos lá. A primeira consequência, volta à primeira imagem. A primeira consequência está destacada aí. É luta contra a verdade. O homem está lutando contra a verdade. Por quê? Eles sabem algumas verdades sobre Deus, mas não permitem que essas verdades venham influenciar suas vidas. Vejam bem, porque no versículo 21 diz, ó, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se o coração insensato. Então, veja, uma consequência seríssima. A pessoa que não crê, ela começa a entrar numa luta contra a verdade de Deus. E isso traz consequências, não é? Como diz o autor aqui da revista, né? Alguém pode se machucar, e se machuca mesmo. Porque esse tipo de posicionamento vai fazer com que as pessoas realmente não. Essa é a primeira consequência. Luta contra a verdade de Deus, né? A maioria das pessoas quer um Deus, mas não o Deus a quem devem submeter tudo. Rejeitar a Deus é uma falsa autonomia, pois conduz a uma vida subjugada a falsos deuses. Quer ver? Vamos para frente. O que vem, então? Outra consequência. É a idolatria. Versículos 22 a 25 diz o seguinte: inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Por quê? Mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem, corruptível, como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrar o seu corpo entre si. E no 25, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Então, quando a gente lê essas palavras do apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, a gente observa o seguinte, que quando o ser humano ele deixa de adorar a Deus, ele não vai deixar de adorar, não. Ele vai colocar alguém ou alguma coisa no lugar de Deus. Isso é idolatria. Então, a idolatria aparece essencialmente, né? Deixa esse tema um pouquinho para frente. Então, aqui primeiro ele fala de uma idolatria, né? Ele diz que mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível. Eles podem adorar um outro ser humano que é corrupto. E mais ainda, bem como, não só de ser humano, mas de aves, de quadrúpedes e de répteis. Né? É interessante que quando a gente lê alguma coisa a respeito da Índia, com relação à sua religião lá, predominante lá, a gente vai verificar que eles adoram árvore, animais, um monte deles. São como que deuses para eles. Vejam bem onde chega a insensatez humana quando Deus não está sendo o objeto da sua adoração. Eles começam a adorar tudo, porque o homem não deixa de adorar. E quando você conversa, por exemplo, com um agnóstico ou com um ateu, você vai verificar o quê? Que o Deus dele ou é a ciência, geralmente é a ciência. Né? Só que a ciência, a gente sabe, a ciência é algo que não é imutável, ela vai mudando à medida que novas descobertas vão sendo feitas. Né? Não é algo... Deus não, Deus é imutável, ele está lá.
Ele é o Senhor, Ele é o Criador, Ele é o Salvador, Ele é aquele que salva o ser humano. É Ele que tem que ser adorado. Então, o que, que acontece? A idolatria, o homem passa a adorar qualquer coisa, até adorar a natureza, né? Adorar a natureza. Então, idolatria, ela não é só isso. Ela aparece também até quando essa idolatria é dada, né, a alguma coisa que assume a uma função qualquer de Deus. Por exemplo, tem pessoas que adoram a própria família, ou até pessoas da própria família. Né? É uma adoração que aquela pessoa é mais importante para quem adora do que o próprio Deus. Pode ser o trabalho. O trabalho se torna o seu Deus. Ou então os prazeres, o entretenimento, a busca da recreação, passeios, etc. E vai embora. Qualquer coisa que seja colocada entre o homem e Deus, a quem o homem dê mais importância do que a Deus, ele está sendo um idólatra. Portanto, a idolatria pode ser concedida, pode ser também existente, não somente em curvar-se diante de imagens feitas de barro, de metal, seja lá o que for, né? Mas até de coisas boas. A família é uma coisa boa, o trabalho é uma coisa boa, o entretenimento também. Mas a partir do momento em que estas coisas são colocadas no lugar de Deus, mais importantes do que Deus, isto é idolatria. Veja o terceiro, passo para o seguinte. Então já vimos dois. Né? Primeiro, né? A luta contra a verdade de Deus. Segundo, a idolatria. Agora, então, vamos ver o terceiro aí, que é o estilo de vida não apropriado. Né? Olha só o que o texto fala, olha só. Aí, no versículo 20, de 28, o versículo 28 diz o seguinte: E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Então, a pessoa que, ao invés de adorar a Deus, adora qualquer outra coisa, ela tem um estilo de vida que não é próprio, que não é bom. Então, ele troca as relações sexuais naturais por outra que foge ao padrão de Deus, por exemplo. Então, olha só, o versículo 28 diz isso: praticarem coisas inconvenientes, cheio de injustiça, 29, cheios de injustiça, malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Veja quanta coisa. Consequência de negar o conhecimento de Deus. E até então, eu só destaquei um aí, a troca de relações sexuais naturais por outro que foge ao padrão de Deus. Né? Então, vejam bem, é o quarto que é a troca, a grande troca que ele faz. Primeiro, eles trocam a glória do Deus incorruptível por imagem de homem corruptível, está lá no versículo 23. Eles trocam a verdade de Deus em mentira, versículo 25. Eles trocam o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza, versículo 26. São trocas que ele vai fazendo. São consequências, né, que, evidentemente, né, vão ser terríveis na vida dele. Seguinte. Alguém falou? Não? Espera aí, um minutinho só.
Então, antes de a idolatria, já vimos a ira. Agora, vejam bem, a ira de Deus está lá no primeiro versículo. Deus se ira. Pode passar para o seguinte, Marcos. A ira de Deus. Romanos 1,18. Está lá no comecinho. A ira de Deus se revela contra. Né? Então, nós vemos aí nesse versículo 18 que a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens. Porque o fato de você negar o conhecimento de Deus, isso é uma perversão. Então, Deus se ira contra isso. Acontece que quando você observa as pessoas, ninguém gosta de falar da ira de Deus, porque costumam dizer assim, não, Deus é amor, Deus não vai se irar, não, Deus não vai ficar bravo comigo, não, Deus não vai ficar me prejudicar por causa disso e tal. Não, não é isso. A ira de Deus se manifesta sim. E como que a ira de Deus se manifesta? A ira de Deus, não é? A gente pode ver aí que ela se manifesta em permitir que as pessoas escolham maneiras de pensar e viver que são destrutivas. As pessoas vão se autodestruir através da sua própria maneira de pensar e através da sua própria maneira de viver. Então, a ira de Deus se manifesta de que maneira? Ele entrega essas pessoas às suas paixões e impurezas. Está lá no versículo 14, no 26 e no 28. É assim. Deus não precisa fazer nada. Ele simplesmente entrega. É assim? Então, vivam assim. Pensem assim. Vejam as consequências. Então, é assim que Deus manifesta a sua ira, né? Porque eles fazem todas essas trocas aí, né? E com isso, evidentemente, eles se perdem. Né? Seguinte, Marcos. Chegamos a uma conclusão e aplicação. Diante de tudo isso que está sendo exposto aqui, qual deve ser a nossa atitude como crentes, então? Em primeiro lugar, é uma atitude de gratidão para com Deus. É constantemente agradecermos a Deus por Ele ter se revelado a mim e a você. Isso é uma coisa que, quando a gente vai conhecendo a Bíblia, e a nossa igreja preza por essa doutrina, a gente sabe que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Ora, se ele fez essa escolha lá atrás, é porque ele haveria de se revelar a nós. E ele se revelou a nós através da pessoa do Filho Jesus Cristo, porque nós aceitamos aquilo, cremos naquilo que a palavra de Deus, que a Bíblia é a palavra de Deus e que essa palavra nos revela Deus em Cristo, e nós então o aceitamos em nossa vida como nosso Senhor e Salvador pessoal. Esta é uma coisa que nós temos que constantemente colocar diante de Deus em gratidão. Nós não podemos achar que nós somos escolhidos porque nós somos melhores do que qualquer outra pessoa. Não. Jamais. Então, isso vai nos levar à segunda coisa que nós precisamos ter. É um posicionamento de humildade, de humilhação diante desse Deus. Né? A gente vai verificar aí que a grandeza de Deus nos leva a reconhecer, por outro lado, as nossas próprias limitações. E as limitações chegam até mesmo
ao conhecimento do Deus, porque nenhum ser humano pode ser perfeito, pode conhecer perfeitamente a Deus, compreender perfeitamente a Deus. Não. A nossa mente é finita, a nossa capacidade de compreender vai até um ponto. Deus é infinito, soberano. Imagine os pensamentos de Deus e compare com os nossos pensamentos. Então é impossível para nós. Mas aquilo que Deus se revelou para as nossas próprias vidas, aquilo que está revelado na palavra, isso é mais do que suficiente para nós nos colocarmos diante desse Deus majestoso em glória, poder e honra, etc., santidade e tal, reconhecendo o nosso pecado, a nossa fragilidade, reconhecendo a nossa inteira submissão a Ele. Jamais podemos usar da soberba, da jactância, do orgulho por sermos filhos de Deus. Nós devemos receber isso com humildade, né? Então, aplicando, né? A nossa fé em Cristo tem que nos motivar a buscar o conhecimento de Deus. E o seu relacionamento com Deus é uma pergunta. Analisemos a nossa fé em Cristo. Até que ponto essa nossa fé que nós temos na pessoa do Senhor Jesus Cristo nos tem levado, motivado a buscar o conhecimento e o relacionamento com Deus. O conhecimento a gente vai aprendendo na palavra, mas também na intimidade, através do nosso relacionamento com Ele, quando oramos. Então, se a nossa vida de oração for muito frágil na meditação na palavra, se ela for muito pequena na vida, na oração, a nossa fé também é muito pequena. Então, a nossa fé em Cristo tem nos motivado a buscar o conhecimento cada vez mais profundo do nosso Deus. O salmista diz que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. Temor. O pastor até pregou na lição, no sermão de hoje, a respeito do temor de Deus. Então, se a nossa vida da nossa fé em Cristo for frágil no estudo, meditação da palavra, e no relacionamento com Deus através da oração e tal, significa que ela é muito pequena, que ela precisa ser melhorada. Quanto mais nós conhecemos a Deus, mais nós conhecemos a nós mesmos. E mais nós nos inteiramos da seguinte realidade: nós não temos vida abundante a não ser em Deus, através de Cristo. Temos absoluta certeza de que em nossa vida não há nenhum tipo de idolatria? É uma outra pergunta que aplica-se a nós através desse estudo. Vimos que a idolatria está presente na vida dos homens, das pessoas. E às vezes ela pode ser até destinada a coisas boas. Então, é preciso que nós avaliemos também a nossa vida em Cristo, a nossa vida de conhecimento de Deus, para que não venhamos, de forma alguma, cair em qualquer tipo de idolatria, porque todas elas são alvos da ira de Deus. Que Deus assim nos abençoe, meus irmãos, minhas irmãs, e que possamos, ó Deus, na presença do nosso Deus, estar crescendo no conhecimento, tá? Porque a Bíblia nos estimula a crescermos na graça e no conhecimento do Senhor. E nós só fazemos isso na medida em que nós o busquemos cada vez mais. Amém. Amém. Quer dizer alguma coisa? Amém. Amém, seu Moisés. Amém. Amém, seu Moisés. Amém. Foi para mim, viu?
Ah, para mim, para todos, Foi para né? nós. se fosse E só para esse livro você. aí vai ser muito bom, hein? Nossa, Bom, títulos ótimos, Esse versículo atuais. 32 aqui, pai, quando ele fala assim: ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte, que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Como você falou, né, os agnósticos, eles creem mais na ciência, a maioria deles crê mais na ciência, né? Um cara que é um exemplo de agnóstico, que eu acompanho tanto aquilo que ele escreve quanto alguns debates dele, é o Juca Kfouri, né? Ele se diz agnóstico. E quando ele participa de debates, tem uma plaquinha atrás dele, escrito assim: Deus prefere os ateus, e o Deus em minúsculo, né? Então, ele é um cara que ele crê na ciência. Declaradamente ele fala isso. Mas esse versículo 32, se você pega, por exemplo, a propaganda, um maço de cigarro, atrás tem aquelas sentenças, né? Cigarro pode causar câncer de pulmão, pode causar isso, pode causar aquilo, blá, blá, blá. A pessoa lê aquilo, ela até acredita naquilo, porque a ciência prova que é isso, né? Então, se ela é capaz de ler aquilo e falar, puxa vida, eu preciso tomar cuidado, por que ela não vê esse versículo 32 como uma sentença de Deus, né? E aí, ele está falando, ó, se você não faz isso, todas as pessoas que praticam essas coisas são passíveis de morte. E elas são incapazes de acreditar nisso, né? Exato. O Marcos, você falou do Juca Kfouri, né? Citando como exemplo. Se não me engano, há um tempo atrás, há muito tempo atrás, eu vi uma vez ele falando sobre isso, e ele disse que os pais deles tinham muita fé, certo? Então, por isso que eu acho que muitas vezes, para não ofender o pai, a mãe, então ele fica naquela situação do cima do muro. Em cima do muro. Mas ele, na realidade, é ateu. É. Entende? Entende? Então, às vezes, para não ferir, para não machucar as pessoas, né? Para simplesmente. Não, eu sou agnóstico. Então, como que. Porque muitas vezes ele não vai querer ser também criticado por isso. Então, não, se um dia, né? Se um dia. Né? Mas se ele for esperar a ciência falar para ele, a ciência ela é ciência. Ela não está preocupada com essas coisas. Essa é uma É coisa. limitada, né, São Moisés, a ciência. Como? A ciência é limitada. Ah, sim, claro, claro. É Né? isso. Você pega qualquer área da ciência e você estuda a história de como essa área da ciência se desenvolveu, você vai ver que quantos erros a ciência apresentou que depois foram ter que ser corrigidos mais para frente. Então, ela não é assim absoluta, não é? Tudo que ela afirma é verdade. E tem outra coisa, tem muita coisa que a ciência coloca como possível, não é? Teoricamente, mas que não comprovada empiricamente, mas que as pessoas, quando justificam isso para quando apresentam isso para justificar o seu ateísmo, apresentam. Isso na escola eu tive que corrigir muitas coisas. Alunos meus vinham falar que determinado professor ou professora falou isso, especialmente com relação à teoria da evolução. Eu disse, o problema é o seguinte, o que está escrito teoria. Uma teoria, ela é fundamentada em algumas evidências, evidente, claro. Então, mas você não pode comprovar por A mais B que foi daquele jeito. É uma teoria. É a mesma coisa, eu coloco em pé de igualdade
com doutrina que nós cremos. Né? É uma doutrina. Ela tem evidências, tem alguns fundamentos, porém, ela não pode ser comprovada empiricamente. Se você fazer uma experiência que comprova aquilo. Então, muitas vezes eu tive que corrigir isso em sala de aula. Eu me lembro de uma experiência que eu tive uma vez. Eu estava no meu gabinete na faculdade preparando uma aula. E tinha duas alunas que estudavam, que tinham sido minhas alunas no primeiro ano da faculdade, e elas estavam ou no terceiro ou no quarto ano já da faculdade. E elas sabiam que eu era crente, porque a gente conversava. E elas eram da igreja adventista. Eu estava preparando minha aula lá, essas duas entraram na minha sala aos prantos, né? Eu falei, ué, o que está acontecendo, né? Elas estavam assistindo uma aula de geologia histórica, se não me engano, ou de paleontologia, não me lembro bem. E o professor estava falando de teoria da evolução, e elas começaram a querer contestar com o criacionismo. E o professor, né, tirou uma grande gozação em cima da cabeça delas, etc. e tal. Elas saíram da sala aos prantos. Aí eu precisei conversar com elas, né? Falei, olha, não, vocês não precisam ficar assim, não, aqui, porque aqui você vai encontrar isso também. Isso vai ser uma constante. Vocês estão num curso de ciências biológicas e a maioria dos biólogos são todos evolucionistas. Falei, se você crê diferente, não se sinta atingida por isso. Né? Simplesmente mantenha a sua postura de firmeza na sua fé. Né? Mas, se você for entrar em embate contra eles, você vai ser alvo, não de, muitas vezes, de respostas dentro do assunto, mas até de gozações, zombarias, etc. E tal. Foi o que aconteceu. Né? Então, vejam bem, são coisas que realmente, nesse campo, né? Eu sou formado na área de biológicas, né? Mas eu dei aula de paleontologia, eu falava, isso aqui é teoria de evolução. Lembre-se disso, é teoria. Tem certas coisas na teoria da evolução que não são comprovadas cientificamente. É uma teoria bem elaborada? Até julgo que sim. Porém, ela não é totalmente comprovada. Então, vejam bem, por isso é uma teoria. Né? Agora, se a pessoa crê, deixa de crer, sei lá, esse é o problema daquela pessoa. Agora, a gente tem que ser firme na fé. Nós cremos assim. Eu conheci professores até muito inteligentes, muito preparados. Dr. Warwick Kerr foi um deles. É um geneticista famoso aqui do Brasil. Ele lecionou lá em Rio Claro, onde você se formou. Viu, Sandra? Sim, inclusive, eu estive com ele 2 vezes. Numa das vezes, eu trabalhava com a BU, eu levei para fazer uma palestra para estudantes. E na outra vez, eu levei ele para conversar com professores universitários lá em São Paulo. 2 convites que eu fiz para ele, ele atendeu os 2. Tá? Ele era uma pessoa muito crente, ele era metodista. Eu não sei se ele é vivo ainda, mas eu não vi nada a respeito dele ter falecido, não. Ele é mais velho que eu, já estou com 85, eu não sei ele. Ele era um homem geneticista assim, top no Brasil e no mundo. E ele, uma vez, o diretor da Faculdade de Rio Preto convidou ele para dar uma aula magna, que é a aula inicial do curso. Então, reuniram na faculdade todos os alunos de todos os cursos, e ele foi fazer uma aula magna, uma aula que é para todo mundo. E ele falou sobre a criação. Só que ele é evolucionista.
ele é evolucionista. Ele acredita que Deus criou através de um processo evolucionista. Mas que quem criou foi Deus. Essa é a convicção dele. Tá? Então, ele explicou, lá, dentro da genética, como é que isso seria possível e tal, etc. Eu fiquei sentado, escutando e pensando o seguinte: eu quero só ver a hora que ele terminar, que ele abrir para pergunta, quem é que vai perguntar para ele. Que é muito crítico lá, né? Aí, um monte de ateus. E aí ele terminou a palestra, ele explicou o Big Bang, explicou tudo, como é que Deus criou isso, aquela coisa toda. Aí, o que aconteceu? Ele terminou, abriu as perguntas, nenhum daqueles que estavam presentes fez uma pergunta para ele. Errou. Acabou. Então, vejam bem como é que é isso. Eu acredito na fé daquele homem. Ele pensa diferente de mim. Porém, ele dava testemunho da sua fé em Deus, em Cristo. Ele tinha certas passagens interessantes que a fé dele era muito ativa. Uma vez ele foi dar a reunião da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência foi em Belém, no Pará. Terminada a palestra, aquela reunião que teve à noite, ele estava num hotel assim, bem próximo do local onde foram feitas essas palestras. Então, ele gostava muito de andar a pé, ele foi a pé para o hotel. E para ir para o hotel, ele atravessou uma praça. Essa praça, ficavam as meninas menores de idade se oferecendo aos homens. A prostituição. Ele me contou isso. Aí o que ele fez? A menina chegou, se ofereceu para ele, pegou, vamos conversar. Ali, naquela praça, ele pregou o evangelho para a menina. Mostrando para ela por que ele não aceitava aquilo. E estimulando-a a largar aquela vida e seguir uma vida honesta, mas na companhia de Deus e Jesus, etc. Ele era um homem assim. Outra vez ele vinha vindo de ônibus e entrou na cidade de Salvador. Esse também ele me contou. E ele passou assim embaixo de um viaduto, tinha um monte de gente morando embaixo daquele viaduto. Ele entrou na cidade, procurou o prefeito da cidade. Olha, eu cheguei de viagem assim, 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 assim. Passei em tal lugar, assim, tinha lá. O que vocês estão fazendo em favor daquela gente? Entendeu? Ele era um homem assim. Ele praticava aquilo que ele queria. E ninguém está feito de atacar cientificamente, porque ele sabia muito dos outros. Né? Então, vocês vejam bem, são coisas que a gente vai observando, né? E vai vendo que existem servos de Deus que pensam de maneira diferente, mas nem por isso deixam de ser servos de Deus. Mais alguém quer falar alguma coisa? Então, nós seu Moisés, aqui, a nossa se hora alguém... está conversada, né? Depois. Seu Quem? Moisés, eu ia só falar que Pois não. se nessa ocasião aí, nessa oportunidade, as pessoas tivessem perguntado, seria até bom, porque mesmo desafiado ele, porque seria uma oportunidade dele defender a fé, né? Sim. Mas as pessoas nem perguntam, porque eles falam, eu só converso na base da ciência. Uma coisa que eu observei na minha experiência no mundo acadêmico é o seguinte: há muitas pessoas que são muito bons críticos quando eles enfrentam pessoas que estão em grau inferior a eles em conhecimento. Sim, é. Mas quando eles se colocam diante de alguém que tem mais conhecimento que eles afinam. Tem isso. Isso aí foi uma coisa que eu observei, eu fiquei muitos anos nesse meio, então eu sei como é que é.
não é? Porque as pessoas desafiavam a fé da gente, né? Como é que você crê nisso, aquela coisa toda, né? Vamos conversar então, né? Mas não precisa ficar com raiva da pessoa por causa disso. Não. Apenas defenda a sua fé. Com seus argumentos dentro da palavra. Falou, eu creio nisso. Se você não crê, a diferença está aí. E também pode ser uma coisa, né? Não vamos dar mais munição para ele, né? Então, Também pode. Porque se as perguntas começam a ir para esse lado, né? Aí ele vai acabar pregando evangelho lá, e eles não querem ouvir. É verdade. Realmente uma situação assim que às vezes a gente tem que passar quando vive nesse meio. Muito bem, meus irmãos, minhas irmãs, muito obrigado pela atenção. Deus abençoe vocês, um domingo cheio de bênção, cheio de graça. amém. Amém. Até. Tchau, tchau.